Notícia na nossa região. Estúdio CBN. Três horas 43 minutos. A primavera chegou, como diria aquela música do Los Hermanos, né? Mas a gente vai falar do inverno, viu, Tayla Ramos? Porque o fim do inverno, apesar de uma chuva, até com uma certa intensidade aqui em Campinas, na quinta e na sexta-feira, a gente teve o mais seco da história ou dos últimos anos, das últimas décadas, né? Esse é o assunto que a gente vai comentar. Afinal de contas, é um período já de estiagem, mas esse ano nós tivemos temperaturas altas também. E a Ana Ávila, que é meteorologista e pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, está com a gente mais uma vez para falarmos desse assunto. Ana, prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde. Bom, não sei se eu já me antecipei, mas é isso mesmo, foi o inverno mais seco aí dos últimos anos, foi atípico que a gente teve de temperatura, de umidade. O que você pode dizer pra gente, Ana? Olha, o inverno ele foi o que mais chamou a atenção foi que ele foi quente, né? Nós tivemos a predominância de temperaturas acima da média e seco. O inverno ele é a estação mais seca mesmo, né? Que nós temos aqui na nossa região. Essa é a nossa, digamos assim, é a nossa realidade, né? Mas ele foi excessivamente quente e também mais seco do que, né, do que o esperado, do que a média. E tudo isso favorece também, né, Ana, a formação dos incêndios, como nós vimos aí principalmente durante agosto, também ao longo do mês de setembro, né, essa condição atípica do tempo seco, que já é esperada, mas a condição atípica do calor para esse período, isso aumentou e potencializou também, né, esses incêndios aqui na região, em todo o país também. Exatamente, Tayla. Uma das questões com relação a esse expressivo número de focos, né, de incêndio, as condições favoráveis são as altas temperaturas, né? E o tempo seco. Então, nós tivemos, por exemplo, se a gente for olhar em termos de média, a gente teve alguns episódios de chuvas muito concentradas. Então, a gente teve um tempo prolongado de seca e chuvas concentradas. Então, em termos médios, até nós tivemos, por exemplo, dando uma olhada aqui nos dados, enquanto a gente estava conversando, ó, por exemplo, julho foi dentro da média em termos de chuva, agosto foi dentro da média, mas são meses que normalmente chove pouco. Então, estar na média significa pouca chuva, né? E uma questão que nós temos é que o ano de 2024 ele vem apresentando um volume muito baixo de chuva, né? E isso faz com que a gente tenha a vegetação mais ressecada e qualquer fogo, qualquer foco de fogo espalha rapidamente. Ana, e tem também os fenômenos climáticos, né? A gente sempre fala em El Ninho, Laninho, mas como leigos a gente não entende tanto assim, e nosso ouvinte também. Eles fazem a diferença também, porque é claro que a gente já conhece as características de cada estação, né? O inverno é seco, a primavera começa o período de chuvas, verão com muito calor e também a chuva acontece. No caso dos fenômenos climáticos, tem alguma interferência nisso também? É, a gente está agora numa laninha que não está assim formada, existe alguns bolsões de água mais fria ali na costa do Oceano Pacífico, né? Mas ela não tem uma influência tão forte aqui para a nossa região com relação às chuvas, né? Então, o El Ninho, digamos assim, ele estava o ano passado, então a gente teve uma primavera muito chuvosa, muito adversa, com muitos temporais aqui, né, no ano de 2023, né, então nós tínhamos um El Niño em curso. A Laninha, ela, teoricamente, ela influenciaria com relação às temperaturas, né, reduzindo um pouco, mas como a gente não está em nenhum fenômeno nem outro, a gente está num período meio que de transição, a gente
está dentro de uma variabilidade natural climática, e o que nós temos verificado em termos globais, e a nossa região está nesse contexto, é que as temperaturas vêm apresentando valores acima da média durante o ano, praticamente todos os meses de 2024, 2023 foi muito quente também, então isso que a gente tem verificado. Uma das questões muito importantes que impactam o nosso clima aqui, Marco, é que a gente tem os bloqueios atmosféricos, então as frentes frias elas ficam retidas no sul do país, e aí a gente fica por vários dias com condições de temperaturas muito altas e um período de assim, muito seco, porque as frentes frias não avançam e não trazem uma mudança importante para as áreas mais continentais. E isso vem predominando, a gente tem aí o 2024 com essa persistência. Então as chuvas, elas ficam mais concentradas no sul e não conseguem avançar. Ana, você citou tanto a questão das chuvas, né, um pouco abaixo aí da média, isso considerando o ano todo, né, não o inverno, para o inverno está dentro do esperado, como você disse para a gente, mas a gente teve já um ano, então, com menos chuva e temperaturas acima da média, inclusive no inverno, né, com várias ondas de calor aqui na região. Para a primavera agora, a gente pode esperar o mesmo? Deve ser uma primavera mais quente que o normal e menos chuvosa também? Olha, Tayla, com a proximidade do verão, o sol ele incide muito, intensamente aqui no hemisfério sul. Então a gente passa a ter uns dias longos e uma quantidade de radiação solar muito intensa. Os raios solares eles estão atravessando uma trajetória menor na atmosfera, né? Estão incidindo mais diretamente, né? Na nossa região nós estamos num clima tropical e com isso as temperaturas sobem rapidamente. Então nós teremos sim dias quentes. A primavera ela é uma estação em que, em termos de valor absoluto de temperatura, é quando a gente tem as maiores temperaturas, mais até do que no verão. E a gente espera sim que essa situação vá se repetir. Teremos dias quentes, temperaturas bastante altas, por conta dessas condições propícias, e haja vista que também as chuvas mais regulares, elas estão esperadas mais da metade da primavera em diante. Então, com isso, nós teremos chuvas muito irregulares, chuvas que podem trazer transtornos por conta das altas temperaturas, então formam-se rapidamente, podem provocar temporais, mas o que vai predominar mesmo é um tempo mais seco, chuvas irregulares, e com isso as temperaturas sobem muito. Teremos bastante calor, uma primavera quente. A gente até começou a primavera ontem, inclusive, né, Ana, com um alerta de risco aí de incêndio para todo o nosso estado, um alerta que foi emitido pela Defesa Civil, não está ativo só na região do litoral de São Paulo, mas em todo o estado, então segue, inclusive, para os próximos dias esse alerta aí para risco de incêndio, ou seja, a gente pode continuar vendo esse cenário de queimadas constantes aqui na região, mesmo na primavera. Mesmo na primavera, por conta dessas irregularidades. Claro, né, Tayla, que progressivamente a gente tem uma expectativa de chuvas um pouco mais, digamos, mesmo que irregulares, mas mais frequentes, por conta dessa umidade que começa a vir um pouquinho da região norte, então favorece essas chuvas, né, que a gente tem às vezes de final de tarde e noite, né? Então, isso vai ajudar bastante, mas mesmo assim, devido a essas altas temperaturas e ainda esse período, digamos assim, de chuvas mais regulares atrasar um pouco mais, então, sim, são altas as chances ainda, sobretudo nessas áreas mais continentais. Ana, agora a questão de mudanças na atmosfera, né? A gente vê um aquecimento global, né? O planeta está aumentando a temperatura, até passou de 1 grau, você me corrige se eu estiver errado. Isso também, claro, aqui na nossa região, no nosso país, tem reflexos. Com certeza, com certeza. Nós temos aí em média, né, temperaturas bem altas, sobretudo aí o mês de agosto foi um mês bem quente aqui para a nossa região e em termos globais nós temos sim alcançado valores muito altos. O ano de 2023 foi um dos mais quentes aí da história e está se repetindo agora em 2024. Então, por exemplo, o El Niño é um fator que favorece o aumento das temperaturas, porque é o oceano mais quente.
né? Mas a gente observa que o Oceano Atlântico Norte está com temperaturas de 2 a 3 graus, vários bolsões, então isso ajuda a aquecer mais o planeta. É uma realidade, sim, que as temperaturas estão mais altas, nós podemos verificar isso pelas médias observadas, né, pelas estações meteorológicas. Bom, quero agradecer a Ana Ávila, fazendo um balanço do inverno, vendo também, trazendo aqui uma perspectiva de futuro para a gente, né, que não é tão fácil climaticamente falando. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Ana. Obrigado pela presença com a gente aqui mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada, até uma próxima. Até uma próxima. Agora, 3h54, e olha, a primavera